Chegou a hora de falar sobre a ditadura militar brasileira no canal História em um Instante. Eu sou o professor José da Costa. Ative o sininho, receba a notificação, vá na descrição, veja o Instagram, se inscreva e compartilhe o vídeo, porque o canal, o objetivo é compartilhar o conhecimento. Fica aqui a dica do livro, Pequena História da Ditadura Militar Brasileira, do José Paulo Neto. Veja meu vídeo passado sobre a questão de Jango, Jânio Quadros, João Goulart. Este vídeo é uma continuação de um vídeo que eu comecei lá na minha playlist História Geral, Imperdível. Na verdade, História do Brasil, Imperdível. Bom, antes de tudo, uma frase para você refletir. Temos de recuperar e transmitir a memória histórica, pois se começa pelo esquecimento, se termina com a indiferença. José Saramago. Em 1964, houve no Brasil o chamado golpe civil-militar. Por que civil-militar? Por que golpe? Golpe porque foi dado diante de um presidente legitimamente eleito pelo voto, democraticamente. Civil-militar porque a alta cúpula dos militares, juntamente com os civis, burguesia industrial, burguesia urbana, burguesia rural, latifúndio, a ala conservadora da igreja católica, a elite. Então, juntou-se e deram um golpe militar no Jango. O motivo básico foi que ele propôs as reformas de base que eu expliquei aqui no vídeo passado, mas que basicamente queria uma educação mais inclusiva, queria voto para analfabeto, queria uma reforma agrária. Então veio aí o golpe civil-militar. Inventaram que o Jango era comunista. Jango não era comunista, ele era um nacionalista, queria um capitalismo mais justo e mais humanizado. Ele era um nacionalista, não era um comunista. Na verdade, a criação de um inimigo interno muitas vezes se faz por muitos políticos. Vargas fez isso quando deu o golpe do Estado Novo, e os militares também criaram um inimigo interno para colocar medo na população. No caso aí seria o inimigo interno, seria o comunismo, que queria tomar conta do país, mas não havia nenhuma ameaça comunista. Na verdade, o comunismo nunca foi forte no Brasil. Na verdade, grande parte daqueles que dizem ameaça comunista não sabem nem o que é comunismo, nem o que Karl Marx propôs, nem o que é socialismo. Confunde comunismo com o totalitarismo do Stalin. Comunismo seria uma sociedade onde não houvesse exploradores nem explorados. Bom, então veio o golpe militar de 1964, civil-militar, que impôs uma ditadura no Brasil. Uma ditadura. Por que ditadura? Alguns dizem que não houve ditadura. Sem noção falar isso. Ditadura porque houve censura, houve tortura, houve repressão, desaparecimento de pessoas. Isto aí constitui basicamente uma ditadura. Então, com base nisso, nós temos o primeiro presidente militar, o Castelo Branco, que tomou posse em 15 de abril de 64. O golpe foi 31 de março de 64. Já no dia 1º de abril, houve uma perseguição a um deputado aqui de Pernambuco, onde eu moro, Gregório Bezerra, se não me engano era o nome dele, Gregório Bezerra, que foi torturado e foi arrastado pelas ruas do Recife. Sim, arrastado pelas ruas do Recife, pelos militares, e foi torturado lá já no dia 1º de abril. E isso não foi mentira, isso é verdade. Também, já no começo de abril, houve alguns civis que foram mortos, alvo da repressão dos militares, nesse comecinho aí de abril. O AI-1 era um instrumento jurídico com força de lei, que o Francisco Campos, fascista, que tinha feito a Constituição de 37 para o Vargas. Tem uns cachorrinhos latindo aí do vizinho, mas deixa isso para lá, que não é Rede Globo, já falei.
Então Francisco Campos, ele fez aí um instrumento jurídico chamado de AI-1, fez vários AIs, ato institucional, pelos quais os militares governavam, passando assim por cima da Constituição. O AI-1 era um instrumento jurídico, já surgiu aí em abril, se não me engano, 9 de abril de 64, colocava lá a eleição indireta para presidente e foi eleito dia 11 de abril o Castelo Branco e dia 15 de abril tomou posse o Castelo Branco, com mentiras, dizendo que ia entregar o poder aos civis, que de fato não aconteceu. Os militares passaram 21 anos no poder e foi um retrocesso na história do Brasil. Concentração de terras, de renda, aumento da inflação, da dívida externa e principalmente os salários foram achatados, que uma das bases da economia dos militares era o arroxo salarial. Então o Castelo Branco assume o poder, aumenta impostos, arroxo salarial, liberdades democráticas anuladas, cria o SNI, Serviço Nacional de Informação, idealizado por Golbery, objetivando coletar informações sobre segurança nacional, centro de poder tão importante quanto o executivo. Já dizia essas palavras do Boris Fausto, no seu livro História Concisa do Brasil, que eu sempre indico aqui para vocês. Então, temos também a Lei da Imprensa de 1967, Lei de Segurança Nacional. Então o Castelo Branco já começou botando, como nós dizemos, para quebrar. Mas para quebrar em quem? No pequeno, no estudante. A UNE foi perseguida, as ligas camponesas foram perseguidas, começou a caçar mandatos de deputados, senadores. Então já começa aí a todo vapor o Castelo Branco, primeiro presidente militar do Brasil, primeiro ditador. Próximos vídeos nós vamos ver depois Costa e Silva, Médici, que foi o mais sanguinário de todos, e outros generais da ditadura civil-militar no Brasil. Indique este vídeo para um amigo, para um estudante, para um colega, e vá aqui na tela final que eu vou deixar uns vídeos muito legais para você assistir. A playlist aqui, História Geral. Um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever.